Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao News RS. No programa de hoje nós vamos falar de uma categoria que movimenta praticamente toda a economia do nosso país. Estou falando dos caminhoneiros. No debate de hoje vamos discutir sobre os seus direitos, seus deveres, saúde mental e também questões jurídicas. Fique conosco porque o programa News RS começa agora. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer a Elog Brasil que está apoiando esse debate de hoje. A Elog Brasil, que é a rede social dos nossos heróis da estrada. Quer dar uma conferida? Acessa lá elogbr.com e também confira as redes sociais. Tenho certeza que você vai gostar dessa rede social que é fantástica. E para falar sobre os nossos heróis da estrada, a gente tem aqui um grupo seleto de convidados que vão debater sobre diversos assuntos, sobre saúde, enfim. Olha, o que não falta é papo hoje, o que não falta é conversa e debate, então eu faço convite para que você fique conosco até o final. E nesse primeiro bloco, eu tenho aqui para apresentar, primeiro, a doutora Juliana de Barros Guimarães, ela que é diretora científica da ABRAPSIT, Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite a todos. É sempre um prazer a gente ter essa oportunidade aqui, Juliana, de discutir um tema tão presente, tão atual e que necessita de tanta avaliação. A gente sabe, desde 2018, isso foi intensificado a nível nacional, da problemática que essa categoria vem sofrendo e, por consequência, toda a população brasileira, já que eles têm como atividade principal nos manter fornecidos, abastecidos, inclusive nesse tempo que vivenciamos hoje em dia de pandemia, isso também está se tornando essencial e, em contrapartida, isso nos traz também um outro problema, que é como lidar com essa saúde, com esse pessoal que continua na ativa, desbravando as estradas país afora e que podem cada vez mais estar sofrendo, vivenciando experiências desagradáveis em relação ao coronavírus e que a gente precisa estar atento. Tá? Então, gostaria, sim, de primeiro parabenizar a News RS por pensar em trabalhar essa temática, por trazer algo tão importante e por esse convite que a gente poder estar conversando aqui, já que como profissional da saúde, a gente consegue ver o quão é importante cuidar da saúde, prevenir a saúde dessa categoria para que a gente previna da sociedade como um todo. Vamos falar também com a Cássia Machado, ela que é familiar de caminhoneiro e conhece muito, muito bem os bastidores desses trabalhadores, né, Cássia? Seja bem-vinda. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão presentes aí conosco nesse debate. Acho extremamente importante. Pela primeira vez nós estamos vendo que as famílias estão conseguindo entrar nesse momento, estão tendo voz para falar. Então, a gente está nesse movimento de famílias de caminhoneiro há muitos anos. Tive a oportunidade de, quando eu tinha em torno de 13, 14 anos, e era uma época de manifestação, e o orgulho da gente, filho de caminhoneiro, era escrever: sem caminhão o Brasil para. E eu fui muito humilhada naquele dia pela profissional, né, da educação que estava na minha sala de aula. Ela me disse: para de falar essa bobagem. Sem professor o Brasil para, vocês são desnecessários. E eu pude ver em 2018, 30 anos depois, eu pude ver o Brasil parado diante da categoria. Por quê? Porque o nosso modal está todo colocado quase que exclusivamente no transporte. Cássia, para deixar uma pergunta... Parece que não conheciam... Pode falar. Não, pode concluir o teu raciocínio, que eu quero depois encerrar essa primeira participação com uma pergunta para responder depois. Tá. E aí, quando você vê ali, até então parece que a sociedade brasileira ela estava adormecida diante de que aquele profissional, ele tem uma família, ele tem uma estrutura, e porém, se ele parar, muitas famílias estarão desestruturadas. Então, eu pude ver isso. E hoje nosso movimento é exatamente essa conscientização e trazer o caminhoneiro, ele está incutido dentro da sociedade. Né? Ele é uma pessoa que sofre, ele é uma pessoa que tem problemas e ele tem uma família. Então, nós podemos dizer assim: existe uma classe aqui, todos
todos nós nos necessitamos mutuamente. Não existe essa de classe A, B ou C. Todos estamos no mesmo oceano. Bom, você citou a questão da greve de 2018. A pergunta para você responder depois é a seguinte: o que melhorou de lá para cá? Mas depois você me responde essa, que eu fiquei muito curioso para saber, você que é de família de caminhoneiros, você que deve saber na pele aí o que melhorou ou não de lá para cá. Conosco também nesse primeiro bloco, Luciano Paixão, CEO da Sleepball. Tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo também ao nosso debate. Muito prazer, amigos RS, pela oportunidade de falar o tema e trazer um pouco da inovação, do que está por vir aí de termos de inovação para esse setor tão importante da nossa economia. O mundo das startups está aberto para esse setor, a gente já ouve há bastante tempo essa demanda, tanto do lado das dores dos caminhoneiros, tanto do lado das dores das transportadoras, quanto do lado das dores das revendas de combustível, das dores dos embarcadores, e o papel das startups é unificar, criar um ecossistema que seja uma operação ganha-ganha. E sobre isso que a gente vai vir falar. Perfeito. Bom, então vamos começar já o nosso debate com quem vive diariamente aí com caminhoneiros. Até deixei uma pergunta para a Cássia Machado, ela que é familiar, é esposa, é filha. O que mais, Cássia? É defensora, é neta, é cunhada, é viúva, é tudo, porque todos somos... Não existe essa divisão, entendeu? Quantas vezes você já viajou e cruzou o país já? Ixi, perdi as contas. Eu comecei a viajar com 4 meses de idade com meu pai. Nós pegamos toda a fase da Argentina, passando pelo regime militar, onde as fiscalizações eram feitas, tiravam a família do caminhoneiro de dentro do caminhão com a arma. Aí eu viajei até os 5 anos de idade, depois eu viajei com meu pai, trabalhei junto com meu pai. Aí depois, para não fugir à regra, eu casei com um caminhoneiro, porque não dava para ficar sem, né? Não dava para ficar longe. É quase um vício. É um vício. A estrada é um vício. Quem se meter nisso, está ferrado. Não vai escapar nunca mais. A estrada é o canto da sereia, tá? Lá a mitologia, lá tem o canto da sereia, assim é a estrada. Ninguém nunca mais escapa. Você que está inserida aí no dia a dia, o que mudou, né? Depois que teve aquela greve dos caminhoneiros, que a gente pôde sentir de fato a importância da categoria para todo o país, o que mudou de lá para cá? Agora, devido a essa crise, né? Essa greve que aconteceu na época, está tudo 100% agora, o que mudou? Tem 2 pontos da greve. Tem o ponto positivo da greve e tem o ponto negativo da greve. Primeiro que, como ela foi uma manifestação de autônomos, para o autônomo em si, eu não vi que ela trouxe grandes vantagens. Criado mecanismos ali, como a própria tabela de frete, e ela está vinculada a outras coisas. Sobe diesel, sobe tabela, baixa diesel, baixa tabela. Então, ela está vinculada a algumas coisas que não trouxe solução nenhuma. Ao contrário, ela causou problemas. Mas o ponto positivo da manifestação, o ponto positivo foi o Brasil acordou. Né? Nós vimos sempre a frase assim, o gigante acordou, o gigante acordou. O gigante tem servos. E esses servos, os caminhoneiros, é uma parte importantíssima para movimentar esse gigante. Esse gigante se movimenta em cima de rodas de caminhão. Então, o que teve? Teve um momento como agora. Nós estamos aqui reunindo pessoas de setores diferentes. Nós estamos podendo conversar hoje aqui com o Ministério Público do Trabalho, uma coisa que até 2018 era quase impossível. Quando que nós íamos poder reunir numa sala uma startup que pensa no caminhoneiro, ou o Ministério Público que pensa, que cria leis, que ajuda a criar leis, o advogado que vê as coisas diferentes, a imprensa que começa a olhar para a gente não através da criação, mas através da realidade. Você vem aqui e me pergunta, Cássia, o que está acontecendo? Luciano, o que está acontecendo? Então, vocês não estão mais consumindo o que diz assim, caminhoneiro é isso, caminhoneiro é aquilo. Não, você vem até mim e me pergunta, o que é o caminhoneiro, na sua opinião? Então, o ponto positivo é esse. O debate se tornou mais amplo. E claro que vai ter críticas e vai ter coisas boas e ruins. Bom, você virou uma porta-voz aí, de certo modo, também dos caminhoneiros, né? O que chega de reclamações, de denúncias para ti?
As questões das denúncias, elas são as mais variadas possíveis. Então, tu tem que filtrar o que é cada denúncia para que tu possa colocar, não, isso aqui pertence a trabalho, e isso aqui pertence a questões de saúde. Tu tem que saber filtrar. Mas as maiores denúncias que nós recebemos é o maltrato para a mulher do caminhoneiro. Então, grandes empresas que são doadoras Criança Esperança, tá? Grandes empresas, multinacionais, doadoras do Criança Esperança, que a família do caminhoneiro fica 5 dias socada numa sala, dormindo no chão. Que a mulher do caminhoneiro vai para frente da porta da empresa e fica sentada na beira de uma calçada, como aconteceu comigo, na frente de uma multinacional, que eu tive que agir. Por quê? Porque uma pessoa, delinquente ou apenas um abusador, veio e tentou agarrar a minha filha e um outro menino que estavam ali. Então, assim, acontece isso diariamente no Brasil. Diariamente. Todo dia tem denúncia. Denúncia de maltrato pro caminhoneiro. O cara chega lá para descarregar, fica 5 dias num local, esse local não tem banheiro. Ou esse local tem banheiro e o cara só pode usar às 9 da noite. Sabe? As coisas mais absurdas, assim. Não, tu não tem pode horário para ir no banheiro. Tem horário para ir no banheiro. Agora, com a questão do coronavírus, foi pregado através de vários meios de imprensa que o caminhoneiro ele é um transmissor da doença. Então, nós tivemos postos de gasolina que não permitiram o caminhoneiro ancorar. Não pode parar porque tu é transmissor da doença. Restaurantes que eu não vou te vender, eu vou te vender só uma marmita quase colocada na ponta de uma taquara. Não, você é transmissor da doença. E aí tu pensa como que essa pessoa se sente. Entendeu? Então, as denúncias, elas têm de todos os tipos, de todos os formatos, e a gente hoje precisa fazer com que essas denúncias, elas se tornem ações ajuizadas. Chega lá e diz só, Deus, chega. Porque existe lei, Estatuto do Adolescente, existe um monte de leis. O Brasil, ele é um país que tem leis, elas só não são usadas, elas não são respeitadas. Doutora Juliana, a gente quando fala em saúde de caminhoneiro, por exemplo, a gente, no senso comum, acaba falando muito na questão, né, do sobrepeso, né, obesidade. A gente deduz muito que o caminhoneiro deve sofrer com muita dor na coluna, mas não é só a questão física, né? A parte psicológica deve ser tão prejudicada quanto, não? Como é que é o dia a dia de um caminhoneiro? O que isso tudo, essa série de denúncias que a Cássia acabou nos citando aqui, o que isso pode abalar num profissional da boleia? Microfone. Cadê a doutora? Microfone. Desculpa, tá ouvindo agora? Sim, pode responder. Isso é super importante porque a gente sabe que uma das doenças mais incapacitantes do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a depressão. Tá? O Brasil é o 5º país do mundo com o maior número de depressões. A gente tem aqui no Brasil, só diagnosticados, cerca de 12 milhões de pessoas, representando 6% da população. E o estresse que a gente tem decorrente. A gente que é motorista comum, quando a gente fala em trânsito, a gente já pensa em estresse. Então, você imagina uma média de trabalho desse caminhoneiro de cerca de 12 horas por dia nessas estradas, lidando com todos os outros percalços do trânsito, da convivência do trânsito, além das longas jornadas de trabalho, da pressão. A gente sabe, através de pesquisas, que a maioria dorme nas boleias do caminhão, então não tem, como você falou, nem o exercício, nem essa questão de um relaxamento, da possibilidade de estar vínculo familiar, porque passam mais da metade do mês, pelo menos, fora da família, e a gente sabe o quanto as relações afetivas, os vínculos familiares são importantes para manter uma saúde mental. A gente pensa, assim, quando fala em saúde mental, as pessoas já pensam, já tem um problema, eu não sou louco, que é um padrão comum. A saúde mental, gente, não tem a ver com ser louco ou não, e ter problemas ou não. Tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com bem-estar emocional. E, para isso, a gente precisa cuidar dentro desses motoristas. Do ponto de vista de comportamento, de saúde mental, a gente tem em pesquisas
índices graves de estresse, depressão, transtorno de ansiedade, são 3 dos maiores que aparecem, além do transtorno de agressividade, porque o levante de estresse, o levante de ansiedade vai aumentando a agressividade. Então, é fundamental que esse motorista seja cuidado. E aí a gente entra em outra problemática. Como é que eu vou cuidar? Como é que eu posso tratar e prevenir essa questão emocional de um motorista, de um profissional das estradas que nunca tem pouso fixo? Quando ele tem o pouco tempo que ele tem em casa, ele não vai fazer um check-up, se cuidar, se tratar. Então, a gente tem o que a gente chama essa doença silenciosa. Assim como a hipertensão é uma doença silenciosa, as questões emocionais, psicológicas também. A depressão, o estresse, quando eles já estouram num nível complicado de relacionamento. Então, nós vemos aí o que Cássia trouxe dos problemas de relacionamento, dos problemas em relação à violência. Quando eu não estou bem, quando eu não estou em boas condições de saúde, tudo fica mais difícil de lidar. Poucas situações pequenas do cotidiano podem me afetar de forma muito grande. A minha reação pode ser desproporcional. Isso, no trânsito, tem uma implicação para toda a sociedade, porque gera mortes, acidentes que implicam todos nós. E para o profissional do volante, implica na sua própria saúde. Porque a gente sabe que o estresse é uma condição emocional, mas que desencadeia toda a condição de saúde física também. E como faz para ter esse acompanhamento? Existe isso de maneira aberta, de é só chegar e pedir um auxílio psicológico, ou é só no momento de renovar a CNH que passa por alguns exames ali, mal, por onde pedir ajuda? É verdade. Esse é um ponto fundamental, porque quando a gente renova a CNH, a gente está fazendo uma perícia. Na verdade, está diagnosticando as condições de saúde. Não estou cuidando delas, eu estou diagnosticando se você está em condições de conduzir com segurança e te encaminho, se você topar ou não. Tem uma questão da vontade desse profissional. Mas com essa realidade para eles fica um complicado. Por essa razão que a associação que eu faço parte, a Associação Brasileira de Psicologia do Tráfico, a Brapsit, lançou agora em maio, em homenagem ao Maio Amarelo, e percebendo essas condições que a gente tem vivenciado do caminhoneiro e que se intensificou nesse período de pandemia, um projeto que a gente chama Rotas da Saúde, seu bem-estar passa por aqui. Então, a gente desenvolveu todo um trabalho de acolhimento psicológico voluntário, online, para o caminhoneiro poder acessar pelo seu celular. Ele manda uma mensagem de WhatsApp e aí ele tem toda uma orientação para marcar um acolhimento, uma conversa com o psicólogo no horário que ele tiver disponível, na estrada mesmo, porque é uma forma de a gente contribuir, o psicólogo, o profissional da saúde mental, contribuir com essa situação. Perfeito. Bom, você entrou num assunto interessante na questão da tecnologia, né? Vou falar agora com o Luciano Paixão, ele que é CEO, né, da Sleepball. Luciano, a gente viu a doutora citando o WhatsApp aí, né, a doutora Juliana, mas em termos de tecnologia, em startups, o que tem feito hoje em prol ao motorista? Como é que está sendo hoje? O que exatamente faz a Sleepball? E no sentido assim, de aplicativos e de startups, o que tem sido feito aí para, enfim, ajudar no dia a dia dos nossos motoristas? Bom, vamos falar das dores, né? O que a gente enxergou como... Toda startup, ela parte sempre de dores. A gente tem que conhecer esse profissional, conhecer a rotina de trabalho dele, conhecer quais são as principais reclamações. Então, vamos lá na reclamação do caminhoneiro. O caminhoneiro reclama que ele tem falta do convívio familiar, vê muito pouco a família, não vê a família crescer, não vê os filhos crescer, enfim. Tempo de espera não remunerado. Às vezes ele fica uma semana e não recebe remuneração alguma. Fica o caminhão parado, servindo de depósito. E, na verdade, a lei ela é uma lei jovem ainda, a lei de 2015, a lei do caminhoneiro, começou a valer para valer agora em março, porém, não se tem uma efetividade na fiscalização. Tá? Falta de descanso é um relato geral, tá? Condições dignas de descanso, privação da liberdade, então ele fica preso ao caminhão no posto de combustível, então a folga dele acontece no posto de combustível, ou na frente da indústria que ele está embarcando. A jornada é exaustiva, então a gente tem um estudo aí que a média
que esse caminhoneiro roda é 16 horas por dia. E a lei fala em 8, mais 2, e depois mais 2 e 24. Então, tem uma discrepância gigante. Isso aí é um problema tanto dos autônomos quanto dos transportadores. A gente também vê as duas coisas. E também a gente vê, tem no Brasil também o mercado da concorrência desleal, né? Aquele cara que não quer saber de nada, quer botar o caminhão a rodar. Locais básicos para fazer as necessidades, banho, água quente é quase impossível encontrar nos banheiros que a gente visitou. Problemas, cuidado de saúde, eles não têm acesso à saúde, eles não têm acesso ao médico, por exemplo, não tem como entrar com uma carreta, com bitrem dentro do meio urbano. Tá? Falta de exercício físico, eles não praticam exercício físico, má alimentação, horas de tempo de espera, já falei, preconceito, né? A Cássia relatou muito bem a questão do preconceito que eles sofrem. Foi anos e anos a mídia dizendo que o caminhoneiro é drogado, que o caminhoneiro é pedófilo, que o caminhoneiro isso e aquilo ali. E essa estimativa, essa persona, ela foi criada. Então, o que a gente encontrou? Né? A gente conhece muito bem a Lei 13.113, mas a gente também conhece a outra lei lá que fala do Código Penal, o artigo 149, sobre trabalho escravo. E hoje no Brasil, o que a gente vê o caminhoneiro passando é trabalho escravo em muita situação. Isso nos preocupa. E aí fez a gente trazer solução para esse problema, né? Então, o que a gente... Primeira ação que a gente fez? Vamos falar com quem entende de saúde, né? Aí fomos procurar a Abrapsit e fomos procurar a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que são 15 mil médicos, uma entidade que tem 50 anos em pesquisa na área médica, né? E aí vamos conversar que problema que eles detectaram nos caminhoneiros, né? Aí começou cardiopatia, hipoglicemia, diabetes, AVC, apneia do sono e vícios, né? E aí, quanto é que custa isso aí para a economia, né? Quanto é que custa isso aí para a economia? E a gente levantou os dados dos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos foi 672 mil mortes. Mais de 400 bilhões de reais. Hoje a gente fala que em torno de 2 a 5% da economia é gasto com saúde provocada por acidente de trânsito. Então a gente está falando de situações que não é um risco só do caminhoneiro, é um risco coletivo. Então, faz parte aí da gente formar uma ação coletiva, formar um ecossistema onde a gente consiga enxergar as dores e enxergar soluções viáveis. E qual é o analgésico que vocês estão preparando para isso? A gente preparou, na verdade, um coquetel. O analgésico ele é um coquetel porque ele envolve todos os players, né? Então, eu preciso do envolvimento, do engajamento do caminhoneiro autônomo, eu preciso do engajamento da transportadora, eu preciso do engajamento do posto de rodovia, porque o posto de rodovia é o único lugar que ele tem na rodovia. Hoje se fala que as concessões vão abrir ponto de parada, mas efetivamente hoje não se tem nenhuma. E o Estado nunca... na lei já estava previsto que teria uma linha de financiamento para fazer essa infraestrutura de ponto de parada. Tá? Isso não foi feito. Essa linha de financiamento ela não existe. O que a gente foi buscar? A gente montou uma cabine que a gente chama de sleep ball, que é um quarto, é um mini quarto, tem todas as regulamentações de atender a questões de saúde da OMS, então eu tenho que atender a temperatura, eu tenho que atender o conforto, então a gente fez um portão ortopédico para corrigir a coluna, que uma das grandes reclamações do caminhoneiro é a coluna. Essas mesmas cabines, elas também vão ser usadas como ambulatório na estrada, tá? Então a gente fez um sistema, que é um prontuário eletrônico de paciente, para ter um acompanhamento preventivo desse caminhoneiro. Então, se ele for atendido em Porto Alegre, for atendido em Belém do Pará, o profissional da saúde consegue ter acesso a um prontuário desde que o paciente faça a checagem. E esse custo fecha, e essa conta fecha por uma simples razão. Hoje, o caminhão ele fica 12 horas por dia parado, se ele atender a lei, né? Então, ele fica 12 horas. Quanto custa o caminhão ficar parado? Aí, esse custo pode variar entre 80 a 150 reais por hora. Então, é um custo elevadíssimo para a economia, é um custo de 20 bilhões com um caminhão parado. Então, isso acaba o frete custando mais caro, o caminhoneiro ele não vai para casa, ele não vê a família, é ruim para todo mundo, é ruim para o transportador, é ruim para o caminhoneiro. Qual foi a solução que a gente buscou, né? A gente fez uma parceria com uma grande empresa da área de aviação comercial e defesa, e a gente uniu a expertise que usa no setor de aviação comercial o sistema de revezamento de motorista. Então, hoje você compra um ativo, e nesse único ativo, coloca 3 a 4 motoristas revezando nesses pontos de parada. O que o sistema controla? Jornada de trabalho,
a interjornada, as folgas, as férias, para que ele folgar em casa. Então, a gente pega o CEP dele e a gente programa o retorno dele mais próximo possível. Lógico que ele não vai ficar na porta de casa, mas ele vai ficar 50, 100 quilômetros de casa, ele tem condições de pegar um transporte numa estação rodoviária e ir para casa. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente formou um ecossistema para conseguir fazer isso. E a gente vai começar a implementar, já era para ter começado a implantar em março, em virtude da lei, a gente não conseguiu, em virtude do coronavírus. A gente conseguiu, não é uma linha de crédito, a gente conseguiu fazer o cadastro do equipamento junto ao CFI Finame, que já é alguma coisa, do sistema do BNDES lá, a gente consegue fazer essa venda desse equipamento com 2 anos de carência, 10 anos de amortização, a gente consegue viabilizar para ser atrativo para o cara do posto comprar, ou a própria transportadora poder comprar, né? Então, a gente consegue implementar de forma coletiva, tem que ser uma colaboração de todos os lados, né? E a conta fecha. Então, a conta da eficiência que eu vou estar resolvendo de passivo trabalhista, da falta de infraestrutura, do tempo do custo do caminhão, o caminhão servir de depósito, da falta de pontualidade de recebimento de carga, no sistema a gente consegue resolver, tá? Com muita segurança, com muita firmeza, pode dizer, isso vai mudar o setor de transporte e logística. Porque hoje tem um caminhão que custa entre 800 mil reais a 1 milhão e ele ficar parado 50% do tempo dele é incoerente, no mínimo. Bom, vamos encaminhando então para o final do nosso primeiro bloco. Quero considerações finais dos nossos convidados desse primeiro bloco. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação. A senhora quer dar um recado, passar aquele grupo de WhatsApp, aquele telefone de WhatsApp, que é o auxílio também, né, para os caminhoneiros? Sim, eu queria deixar aí disponível para os motoristas de caminhão de todo o país que precisarem, sentirem necessidade, quiserem ter uma conversa, um acolhimento psicológico que possa ajudar nessas distâncias pela estrada, que eles podem passar um WhatsApp para o telefone 519-8905-0459, que é o nosso projeto Rotas da Saúde, que é um acolhimento psicológico gratuito para todos eles, que vai ser agendado diante do horário de disponibilidade deles, para que a gente possa contribuir também com o trabalho deles. E eu gostaria, de retomar o que a gente estava falando em relação às questões de saúde e a esses números. Muitas vezes a gente pensa, e a gente tem falado muito de situação econômica, e a gente tem vivido realmente graves crises e que tem se intensificado nesses últimos tempos, mas a gente tem que pensar a saúde. Acho que o brasileiro não é acostumado a entender que a prevenção de saúde contribui com a economia de uma forma global e com a tua qualidade de vida. Então, a gente tem hoje, por exemplo, no país, só aqui no Brasil, morrem mais de 40 mil pessoas por ano. Nós temos mais de 500 mil sequelados por ano, vítimas de acidentes de trânsito. Se a gente pensar, esse programa aqui dura o quê? 1 hora? Enquanto a gente estiver aqui falando, 5 pessoas morreram de acidente de trânsito e 20 pessoas foram internadas em decorrência de acidente de trânsito enquanto esse programa estiver no ar. Então, não é uma coisa simples. A gente pensar, por exemplo, que em pesquisas estima-se o custo que o SUS gasta com esses acidentes de trânsito em mais de 52 bilhões de reais ano. Mas a ONU e a OMS estimam que a gente tem no custo global dos acidentes de trânsito cerca de 3 a 5% do PIB. Para a gente ter uma ideia, mais de 350 bilhões de reais do ano passado no Brasil. Isso para a gente tentar economizar e cuidar da saúde. Porque os dados da ONU e da OMS relatam que mais de 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana. Ou seja, se eu previno a saúde e as condições emocionais daquele condutor, eu previno mais de 90% do número de acidentes de trânsito. Então, a gente pensa muito... Só interrompendo, se tiver o auxílio psicológico, esse número pode ser reduzido desse tamanho drasticamente? Assim? Sim. Eu acredito nisso. Eu acredito em prevenção de saúde. Eu espero que o Brasil comece a investir na prevenção, porque não existe preço para a tua felicidade, para o teu bem-estar, para a qualidade de vida. Fizeram um estudo na Europa, por exemplo, acompanhando ao longo de 10 anos
familiares e vítimas de acidente de trânsito. E perceberam que 10 anos depois, aquela família ainda não tinha se recuperado do trauma. Porque a gente pensa só no custo do governo, imediato. Mas você tem o custo do trabalho, porque essa pessoa se afasta da atividade laboral, o custo dos impactos que não dão para ser mensuráveis, porque você tem a perda de um pai de família, de uma mãe de família, de um arrimo de família. Você tem toda uma família que muda a sua condição de vida, além do trauma, para ter que sobreviver a isso. Esses custos não dão para ser mensuráveis. Você tem um pai de família que agora passa a ser sequelado, cuidado dentro de casa, uma mãe que deixa de trabalhar para cuidar desse marido. Quem sustenta essas crianças? Então, a gente tem impactos que a gente precisa de pensar um pouco como eu cuido da família. E aí, eu prevenindo a saúde, eu prevenindo essas condições emocionais de toda uma população, eu posso economizar. Se a gente pensar 350 bilhões de reais, é uma reforma trabalhista em 3 anos, né? Se você economizar com os acidentes de trânsito. Então, a gente tem que pensar de uma forma a investir. Prevenção de saúde, gente, salva vidas. E esse custo é muito pequeno. Como o Luciano falou antes, você tem projetos que podem cuidar da pessoa e assim economizar e fazer a produção maior. Porque se eu tenho um trabalhador que possa produzir melhor, que tenha condições de saúde, eu passo a ter uma produção, uma economia mais forte. E passo a ter também uma família mais saudável. Passo a ter as crianças na escola, eu passo a ter os jovens com menos risco de se envolver em droga. A prevenção engloba um pacote, engloba um pacote muito grande. E eu gostaria de fazer esse apelo para os nossos órgãos públicos, as nossas políticas públicas e a nosso cidadão como um todo, que a prevenção de saúde, gente, é fundamental para que a gente se mantenha de uma forma positiva dentro de todo esse quadro que implica saúde, economia, relacionamento interpessoal, relacionamentos familiares e qualidade de vida. Eu acho que era isso o recado que eu queria passar para vocês e entender que a psicologia pode acolher, pode cuidar, não é só quando você está com um problema, é para evitar problemas. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutora, mais uma vez pela sua disponibilidade. Cássia Machado, suas considerações finais e a família, e psicologicamente falando, saúde mental, vai bem todo mundo aí? Olha, graças a Deus, nós temos dentro da nossa família uma estrutura um pouco melhor. Foram coisas que foram sendo trabalhadas durante os anos, vem a estrutura do pai. Porém, eu concordo plenamente com a Juliana ali, porque a gente vive essa realidade. Os caminhoneiros estão sofrendo muito. Até quando você começa a chamar alguém de herói, você está impondo para ele uma atitude heróica. Né? E aí, ele acaba sentindo orgulho de trabalhar 16 horas por dia, ele acaba sentindo orgulho de uma série de coisas, porque os nossos heróis, você está impondo para ele algo que não compete a ser humano nenhum. Essa história de herói é muito bonita na Disney. Na vida real, ela pode ser trágica, porque ele começa a sentir que ele tem que se superar a cada dia, porque se ele mostrar fraqueza, ele vai deixar de ser o herói. Entendeu? Então, assim, esse debate ele é importante. Nesse nosso bloco aqui, a gente falou sobre essa questão saúde, os 3 pontos são de saúde. É a saúde mental do caminhoneiro. Graças a Deus, a minha casa tem uma realidade um pouco diferente. Não significa que seja totalmente diferente, mas é. Só que quando tu tem uma família que ela passa pela questão da humilhação, quando um pai de família leva essa família para viajar, vê a esposa numa portaria de empresa sendo humilhada, ele é humilhado, tudo isso causa um desacerto muito grande. Então, a gente tem que trabalhar assim. As pessoas que precisam de auxílio podem nos procurar nas nossas redes sociais, trazer isso que a gente vai tentar encaminhar, chamar o Dr. Paulo, chamar o Dr. Lucas, dizer, gente, socorre nós aqui, que nós estamos precisando de socorro, e o socorro vai vir. A gente tem que ter confiança nas nossas instituições. Hoje nós estamos passando por um momento de descrença nas instituições, principalmente a questão do nosso judiciário, mas ele existe e é através dele que nós vamos conseguir que os nossos direitos sejam respeitados. Como também nós vamos entender que os nossos deveres como cidadão, porque isso é uma via de 2 mãos.
é ter a questão que o caminhoneiro também ele tem deveres para cumprir. E esse dever dele passa pela questão dele entender a lei, entender a questão de saúde. Nesse momento, é nós nos unirmos em prol da família caminhoneira. Muito obrigado, Cássia, mais uma vez pela participação. Manda um abraço para todos os caminhoneiros da família aí, tá? Será entregue. Beleza. Luciano Paixão, o que a gente pode contar com a tecnologia, né? Agora, século XXI, enfim, muitas startups, chegou a me comentar que pelo menos umas 120 startups 150. estão trabalhando. 150 catalogadas, né? Sim, o que a gente pode esperar aí da tecnologia, né, das startups, tanto para a saúde mental, né, o bem-estar na própria estrada também, ter mais segurança, porque é um assunto bastante complexo, né, tem questão jurídica, enfim, é uma série de fatores que precisam ser levados em conta, mas no que a gente pode esperar das nossas startups? Bom, tudo passa por uma questão fiscal, né? No país onde tu não tem fiscalização, tu não tem que recorrer, o caminhoneiro ele se sente abandonado. Ele se sente abandonado por associações, se sente abandonado por sindicatos. Muitas vezes ele não sabe da existência, o que o Ministério Público do Trabalho efetivamente tem a fazer pela coletividade, né? Então ele fica desonerado. O que a tecnologia leva para ele? Informação. Então a tecnologia ela está aí para serviço da informação. E essa informação ela vai acabar chegando nos caminhoneiros. Ela está no processo que o caminhoneiro ainda ele vive muito de rede social, Facebook, WhatsApp. Mas a tecnologia ela está se encaminhando e ela vai acontecer de uma maneira assombrosa. A gente mesmo aqui está com vários estados aqui dentro de uma live, coisa que não estava um ano atrás, falavam em fazer uma live assim, o pessoal já não entendia, mas hoje já foi tranquilo. Então, a tecnologia está aí para servir, ela está a serviço da sociedade e gerar a consciência, até ajudar os poderes públicos com fiscalização. Isso a tecnologia consegue fazer de uma maneira muito eficiente, muito rápida, com custo pífio. Então, esse é o recado que a gente quer deixar, a gente quer participar sempre do debate, a tecnologia ela tem que estar conversando com o debate, porque é uma sequência natural. Lá fora, por exemplo, a tradição, aqui no Brasil a gente tem tradição que é um caminhão para um caminhoneiro. Isso na Europa já não é mais assim há 5 anos. Lá se trabalha praticamente 100% com caminhões alugados, né? Então, está uma frota, a nossa frota hoje no Brasil é uma frota de 20 anos, uma frota extremamente segura. Então, é uma tendência, a tecnologia ela veio para somar, para fazer essa evolução natural. Perfeito, muito obrigado. Nosso primeiro bloco vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre direitos trabalhistas. Que assunto a gente vai ter no segundo bloco? Fique conosco, não saia daí. Nos tempos atuais, as lives tomaram conta das principais plataformas digitais. Entretanto, ainda falta qualidade, seja de imagem, de personalização ou de organização. Pensando nisso, a Fórmula Digital desenvolveu uma estrutura de ponta para realizar lives personalizadas com uma temática do seu negócio, seja uma TV ou rádio web, aula, palestra, show, palanque virtual, entre outros. Disponibilizamos para lives personalizadas apresentadores de alto nível, para mediar debates e reuniões, entrevistar autoridades e informar sobre os mais variados assuntos. Além disso, temos uma equipe externa de gravação e correspondentes situados em Brasília e Nova York, que agregará ainda mais qualidade à sua live. Você poderá lucrar com patrocinadores, anunciantes, parceiros e apoiadores, aumentar a sua audiência nas redes sociais, ter maior poder de influência com debates políticos, maior poder de disseminação de informação perante a opinião pública e muito mais. Juntos, vamos escolher o tema do seu estúdio virtual, efeito personalizado e, claro, tudo acompanhado por uma equipe de profissionais de transmissão para deixar a sua live muito mais profissional e interativa. Me chama no WhatsApp 51985346991 ou acesse o nosso site. Podemos te atender de qualquer região do Brasil. Vamos juntos fazer da sua live um grande sucesso.
quero agradecer a Elog Brasil, que é o nosso grande parceiro de hoje no debate que a gente está promovendo hoje sobre os caminhoneiros. A Elog Brasil é uma rede social dos nossos heróis da estrada. Dá uma olhadinha lá na elogbr.com e também nas suas redes sociais. É um aplicativo fantástico. Muito bem, estamos de volta com o News RS falando sobre os direitos e os deveres dos caminhoneiros. E agora, nesse segundo bloco, vamos falar sobre direitos trabalhistas. Mas quem vai ministrar agora a parte desse debate vai ser o meu colega Rafael Bruschi. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Prazer muito grande participar com vocês desse debate aqui, muito importante. Que a gente está vendo aí com grandes figuras do setor envolvendo a justiça, quem está recebendo as denúncias, quem está encaminhando essas denúncias aí. Então a gente está vendo uma ponta de solução com essas pessoas que estão aqui, né? Bom, você é praticamente de uma imprensa especializada, né? Tem um blog sobre... O blog é Blog Caminhoneiro, né? Daí você Blog do Caminhoneiro. Blog do Caminhoneiro. Isso mesmo. Eu criei ele em 2011. Estava começando a se popularizar as informações sobre transporte, assim, mas os caminhoneiros começaram a utilizar notebook, começou os smartphones a ter uma importância maior, e eu passei a ver que os caminhoneiros não recebiam as informações, as notícias em tempo real, como estava sendo para o restante da população, que a maioria da mídia era impressa ainda para o caminhoneiro, né? Revista, jornal. Aí eu fui o primeiro blog, o primeiro portal de notícia dedicado assim para os caminhoneiros em formato de blog, com atualização diária, trazendo as principais notícias do setor aí. E com o passar do tempo, mais de 10 anos trabalhando, foi crescendo bastante. E hoje o blog do caminhoneiro é uma referência de notícias aí para os caminhoneiros. A gente tem notícias, serviços, vagas de emprego. Então, quando o caminhoneiro está procurando alguma informação, algum serviço aí que a gente está disponibilizando, ele sabe onde encontrar. Perfeito, Rafa. Então, você que comanda agora o debate, você que é especialista no assunto, agora vai tratar com assuntos trabalhistas aí dos caminhoneiros. Fique à vontade, tudo contigo. Então, muito obrigado. Vou começar falando aqui com o Dr. Lucas Tubino, que é especialista em justiça trabalhista para caminhoneiros. E recebendo essas reclamações trabalhistas aí, Dr. Lucas, quais têm sido as maiores demandas dos motoristas, dos seletistas, dos agregados, dos comissionados, e como é que está sendo essas demandas aí? O que é os principais motivos das demandas dos caminhoneiros? Boa noite, Rafael, boa noite, Júlia, Dr. Paulo, Dr. João. A gente, no dia a dia, a gente encontra diversos tipos de irregularidades relativas à categoria dos motoristas, né? Pagamentos por fora, que afetam o INSS, né? A contribuição para o INSS, uma aposentadoria no futuro, condições de repouso, condições de trabalho, mas o que a gente mais vê em termos de direitos individuais sendo prejudicados são aqueles relativos à jornada de trabalho. Então a gente vê jornada de 15, 16, às vezes 18 horas por dia, né? Então, motoristas trabalhando toda essa quantidade, essa jornada, expondo em risco a sua saúde, a sua vida, a vida dos demais usuários das vias, né? E a gente vê que isso existe uma cultura até da jornada extenuante do motorista, né? A gente vê motorista achando que são ossos do ofício, né? Eles não vêm como, muitas vezes não vêm como normal o motorista trabalhar apenas 8 horas, né, como um trabalhador comum. A gente vê o próprio motorista aceitando essa condição, notadamente quando é, pela legislação atual, possível a remuneração por comissões, ou seja, quanto mais transporte, quanto mais trabalho, quanto mais roda, e mais cansa, obviamente, né, mais ele ganha no final do mês. Então a gente vê essa cultura e muitas vezes até isso não é só do motorista, do próprio todos os atores, né? Às vezes até a empresa entende assim, a família entende assim. Infelizmente eu sou defensor e entusiasta da justiça do trabalho. Tem gente que quer acabar com a justiça do trabalho, sou entusiasta da justiça do trabalho.
mas infelizmente já cheguei a ver decisões do seu trabalho dizendo justamente isso, né? Esse motorista, ele sabia certos ônus que ele tem, né? Quando optou pela profissão. Então, isso eu vejo como muito preocupante. Existe uma realidade ainda muito cruel, que é aquela que se o trabalhador, se o motorista, ele trabalha em longas jornadas, não recebe o que deveria receber, obviamente, tem alguém ganhando de algum outro lado, né? Em princípio, no primeiro momento, quem consegue ganhar algo em relação a isso é a própria transportadora, que economiza no direito trabalhista e consegue, consequentemente, reduzir o valor do seu serviço. Então, ele consegue oferecer um serviço para o seu cliente, para o embarcador, a um menor custo. Isso, num segundo momento, acaba gerando, inclusive, uma concorrência desleal perante aquelas transportadoras que, eventualmente, têm a intenção de seguir a regra do jogo, né? Então, respeitar a jornada, respeitar os intervalos. Então, essas empresas, elas também acabam ficando amarradas nessa cultura, ficando amarradas nessa situação. Outro ponto que me preocupa, isso talvez não seja tanto assim agora o tema do debate, mas a questão da uberização das relações de trabalho, né? Isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai chegar com força, acredito, torço para não chegar, mas acredito que vai chegar na categoria dos motoristas de caminhão. E a gente vê os motoristas de aplicativos, os motoboys que vivem essa realidade, quão precarizados eles são. E os motoristas de caminhão que já têm um grau um trabalho muito precarizado, me preocupa uma nova realidade que pode estar por vir em relação a esse tipo de relação de trabalho pela frente. Nessas demandas que você recebe dos caminhoneiros aí, como é que tem sido o entendimento da justiça, principalmente nessa parte do excesso de jornada? A gente vê, como você citou bem aí, uma pressão das transportadoras. Eu trabalhei como caminhoneiro, no início do blog eu era caminhoneiro, então até deriva o nome disso aí, e existia realmente isso. Os caminhoneiros lá da empresa, eu inclusive, era pressionado para carregar em tal horário, descarregar em tal horário e acelerar. Os caminhoneiros que têm entrado na justiça, como é que a justiça está vendo essas demandas, como é que está sendo a resposta da justiça para esses caminhoneiros? Tá, aí tem vários aspectos essa questão, né? Então, um aspecto mais simples é a questão que já estão surgindo algumas decisões, já há algum tempo, já em relação a essa situação, principalmente de pressão, né? A pressão exercida pela transportadora sobre o motorista, principalmente em relação ao horário, muitas vezes o motorista tem que trafegar em velocidade acima da permitida nas vias. Então, essa situação, existem julgados do seu trabalho, dando inclusive indenização por danos morais em favor do motorista, né? Essa é uma questão. Outro ponto importante é o seguinte: até 2012 existia muita controvérsia na própria justiça acerca se o motorista teria direito ou não ao recebimento de hora extra. Então falava-se que o motorista era uma atividade externa, e por conta disso, isso está previsto na CLT, né, que a atividade externa, em algumas circunstâncias, não tem direito ao recebimento de horas extras. Então, havia até decisões da Justiça do Trabalho que o motorista não teria o direito ao recebimento de horas extras, isso até 2012. Em 2012, a legislação começou a ser mudada e agora existe sim o direito do motorista, isso é indiscutível, que ele tem direito, a empresa, a transportadora tem sim como fazer o controle dessa jornada, e se tem a condição de fazer o controle da jornada do motorista, quantas horas trabalhou, então, consequentemente, tem que fazer o pagamento de horas extras. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente ainda vê essa crença, né, esse boato, de que o motorista ele teria dificuldade ou não teria o direito a receber hora extra. Não, isso tem que ficar claro que o motorista tem sim que buscar essas horas extras e ele tem direito pela lei. Então, essa situação de não ter direito a horas extras, isso aí está no passado, ainda bem. Isso é uma coisa que acabou o caminhoneiro achando que é comum, né? Que é normal não receber ou trabalhar nessa... Ainda bem que está mudando, né? Para dar seguimento aqui, eu vou falar com o Dr. Paulo Douglas, que é procurador do trabalho
da Procuradoria Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Doutor Paulo, como é que está sendo a fiscalização do Ministério Público? Como é que o Ministério Público está atuando nesses casos aí? E como é que os caminhoneiros podem fazer denúncias caso estiver passando por esses problemas com as transportadoras, excesso de jornada, alguma demanda de risco coletivo, alguma coisa do gênero? Bom, inicialmente, boa noite. Eu gostaria, em nome do Ministério Público do Trabalho, de agradecer a oportunidade de participar de um debate de tamanha relevância, não é? E dizer o seguinte, também já parabenizar e congratular aqui, cumprimentar os demais participantes. João Pierotto, já tivemos juntos na NTC em outras oportunidades. O Dr. Lucas resumiu muito bem, o próprio Rafael, Julian, muito obrigado pela oportunidade. Mas, indo ao ponto e a resposta, nós temos basicamente, Rafael, duas modalidades de linkar, digamos assim, a sociedade ao Ministério Público do Trabalho por meio de denúncias. Eu diria que numa primeira atuação de cunho proativo, esse cunho proativo sequer demanda que haja uma denúncia. É o caso, a situação na qual o Ministério Público, ou de ofício, ou eventualmente por uma provocação conexa, isso me remete um pouquinho ao que a doutora Juliana colocou no primeiro bloco, a uma situação que me envolveu bastante com a questão do caminhoneiro, que foi uma esposa de um motorista, né, que se dizia viúva de um marido vivo e foi buscar ajuda ao médico do trabalho, e o médico nos buscou também um pouco perplexo com aquela situação, apoio no Ministério Público do Trabalho, então em Rondonópolis. E a partir daquela queixa, que a princípio a esposa acreditava que seria ali, ele teria aquele comportamento, né, de um, entre aspas, nas palavras dela, um morto-vivo, por uso de ribite, o médico ficou chocado, nós fomos até as rodovias testar a presença de eventuais entorpecentes, mais precisamente naquele momento a anfetamina, no organismo desses motoristas, e para nossa surpresa, na verdade, constatamos mais de 30% que usavam cocaína na oportunidade. Então, esse é um exemplo de atuação proativa. Nos traz um problema aparentemente pequeno, você investiga um pouco mais e descobre que a dimensão do problema é muito maior, e esse caso, esse exemplo, levou a norma que o Dr. Lucas mencionou, a Lei 12.619, que afastou do mundo jurídico a dúvida em torno se cabe ou não o direito ao controle de jornada do motorista. Isso já está superado por essa lei. Agora, temos também os meios, eu diria, reativos de denúncia, né? Que basta hoje o trabalhador ou qualquer outra pessoa, um familiar, entrar na página de qualquer procuradoria do país, né, Procuradoria do Trabalho, e oferecer o que a gente chama de notícia de fato. Isso será apurado. De um modo geral, temos também situações, como o doutor colocou, muito ligadas às jornadas, mas temos também situações mais amplas, e que foi o caso das chamadas greves de caminhoneiros, que, sobretudo, as primeiras, não tiveram nenhuma evidência de se tratar, efetivamente, de paralisações de caminhoneiros. Isso nos levou a ingressar com o primeiro, e salvo engano, único habeas corpus coletivo na Justiça do Trabalho, buscando garantir o direito de ir e vir dos caminhoneiros, efetivamente, e não de grupos que se diziam representar caminhoneiros e, na verdade, representavam interesses outros, inclusive, na última ocasião, interesses de ordem política, que, em boa parte, vem contra os efetivos interesses desses trabalhadores. Haja vista que, ainda preso nesse exemplo, nós tivemos bandeiras como, olha, nós não queremos a lei do motorista, aquela lei que limitava a jornada em 8 horas. Nós defendemos uma revisão normativa, que é essa que nós estamos debatendo hoje, que autoriza até 12 horas de trabalho. Não é? Qual é o sentido de um motorista defender uma norma que o escraviza? Não é? Então, são situações como essa, isso remete um pouco ao que o Luciano colocou. A tecnologia hoje, ela informa, mas ela também desinforma bastante, não é? E já acontecia ao ponto do nível de desinformação levar o motorista a ser utilizado como um grande bode expiatório
para movimentações de interesses econômicos e não laborais. Até essa questão que você citou da lei, um pouco, assim, do contato que eu tenho com os caminhoneiros, uma grande questão deles não querer ficar parados é a falta de estrutura. Normalmente os caminhoneiros, né, não têm um local adequado para parar o caminhão, precisam, às vezes, pagar, consumir, então eles acabam não querendo pagar, mas é a questão que eu falei anteriormente com o Dr. Lucas, né? Os caminhoneiros acham que isso é normal. É a única classe de trabalhadores que não quer descansar. Eu vejo assim que não quer o descanso que tem direito, né? Veja, Rafael, nós precisamos efetivamente tentar distinguir aquilo que reflete uma realidade e aquilo que reflete uma aparência de realidade. Você imaginar uma pessoa que não tem o desejo de descansar é algo que viola a natureza humana. O que nós temos é penso eu, uma naturalização das condições degradantes de trabalho ao ponto, efetivamente, de fazer com que esse trabalhador acredite que aquilo é normal. Mas não, em absoluto, não posso acreditar, e tenho certeza, até pelas denúncias que recebemos, que as pessoas, os motoristas em especial, realmente desejem não descansar. Tanto que, mesmo já no bojo da nova lei, boa parte da discussão vem, eu creio que a gente vai aprofundar um pouco mais, discutir o tempo de espera, não é? E as condições de trabalho nos pontos, nos embarcadores, não é? E um aspecto muito importante que eu acho que vocês que estão aí no blog e em outros meios podem fazer uso dessa parceria com o Ministério Público do Trabalho é nos levar denúncias de condições ambientais de trabalho, que é um dos aspectos positivos da Lei 13.103, que foi mantido, né, que já existia na 12.619, foi mantido, é exatamente a obrigação ali no artigo 9º de que esses locais observem as normas regulamentadoras do então Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Ora, se chega uma reclamação, digamos, ao seu blog, dizendo, olha, Rafael, aqui não tem um banheiro, não tem um local para a gente se alimentar com dignidade, traga essa situação para nós. Nós temos mecanismos para exigir que esses locais sejam devidamente adequados e mais, importante você mencionou, o custo do uso dessa estrutura não deve recair sobre o motorista, salvo, claro, o autônomo. Nós temos sempre que lembrar que o Brasil trabalha de uma maneira bastante atípica com relação a essa divisão de motoristas, sobretudo os autônomos. Tem a figura do agregado, tem a figura do independente, não é? Mas, em se tratando de motoristas empregados, essa responsabilidade por esse custo é do empregador e não do empregado. E tudo isso a gente pode apurar e tomar as medidas corretivas necessárias. Muito obrigado. Para dar continuidade, eu vou conversar agora com o Dr. João Pierotto, que é da NTC Logística, Associação Nacional dos Transportadores, das Transportadoras e Logística. Boa noite, João. Como é que é a Federação das Transportadoras, como é que está sendo o movimento das transportadoras para melhorar a qualidade de vida dos caminhoneiros? E como é que essas transportadoras atendem os motoristas nas estradas? Boa noite, a minha saudação a todos os colegas aí participantes deste debate. Já nas suas declarações mostram que conhece profundamente essa atividade e as dificuldades e alguns benefícios também. E eu queria dizer que a NTC, assim como a nível nacional, assim como a FETransul, que é a nossa federação do Sindicato das Empresas de Transporte aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós somos 13 sindicatos com a federação, nós procuramos fazer com que todas as entidades ligadas ao transporte rodoviário de carga cumpram a Lei 13.103, que é o que regulamenta a atividade do motorista profissional empregado. Além disso, nós temos o SET-SENAT, que nos dá suporte médico, dá o suporte técnico, dá o suporte social, dá o suporte de saúde nas beiras das estradas.
e nas cidades mais próximas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 10 unidades em perfeito funcionamento, 3 unidades já em fase de construção também. Em breve, nós já temos, então, as 13 unidades trabalhando, procurando dar o melhor para o motorista caminhoneiro. Eu quero relembrar aqui que o motorista caminhoneiro, ou motorista profissional de transporte rodoviário de carga, ele ficou conhecido pela greve de 2018. A população brasileira acabou sabendo que existe essa categoria pela greve de 2018. E eu quero trazer para esse momento atual que nós estamos vivendo. Quando iniciou o decreto da pandemia, o anúncio, melhor, da pandemia que estava no Brasil, que estava contaminando a população brasileira, a categoria do motorista profissional de transporte rodoviário de carga, em momento algum eu não vi uma pessoa, um profissional desse se recusar a trabalhar. Evidentemente que as transportadoras procuraram, dentro do seu quadro de funcionários, preservar os motoristas mais idosos, não deixando eles trabalhar, deixando eles em casa, mas os outros motoristas com menos poder de contaminação, nenhum deles, em nenhum momento, se ouviu falar, nem por força do motorista, ele se declarando que não gostaria de trabalhar por medo da contaminação, e nem tampouco qualquer empresa compradora dos insumos considerados essenciais para a sobrevivência reclamou que não chegou o produto por falta de caminhão. O que faltou, sim, muitos destinatários, muitos embarcadores carregaram seu produto no caminhão e esse produto ficou depositado nas transportadoras porque as lojas onde era o destinatário estavam fechadas e não podiam receber, por vários motivos. Porque ela está fechada, porque não tem para quem vender e, obviamente, ficou estocado o produto nas transportadoras. Eu queria lembrar também que a tecnologia hoje favorece muito tanto o transportador, quanto o embarcador, quanto o destinatário, mas, fundamentalmente, ele está beneficiando também o motorista. Acho que o motorista está sendo monitorado, o caminhão tem muito mais qualidade para trabalhar. O caminhão hoje ele tem muita tecnologia embarcada, que ele mesmo pode tratar essa atividade dele como um profissional de altíssima qualidade, nunca esquecendo que o motorista profissional, o motorista do transportador rodoviário de carga, é um profissional pouco reconhecido. Já houve vários relatos dos colegas, eu parabenizo a eles, porque eles estão sabendo que os motoristas não são reconhecidos como deveria ser reconhecido tanto o embarcador quanto o destinatário e também os transportadores contratados, ou contratantes. O motorista de caminhão, esse de longa distância, é um motorista que ele tem que renunciar muita coisa na vida para poder ser um profissional competente como ele é, e como está aí demonstrado nas estradas brasileiras. Ele renuncia à família, ele não compartilha o aniversário da esposa, o aniversário de casamento, o aniversário dos filhos, o acompanhamento dos filhos no colégio, nos amigos que ele tem, ele só vê de vez em quando, ele não compartilha festas. E eu mesmo, eu sou um ex-caminhoneiro, eu fiquei 8 anos na estrada, eu fiz questão, e me permita, eu não sei se dá para ver, mas aqui está um livro escrito por mim, fazendo memórias dos meus 8 anos de estrada. Eu tenho aí entre 30 situações das minhas estradas, para relembrar aqueles que do meu tempo estavam aí quando não tinha a mínima condição de trabalho. Então, é preciso que a gente reconheça esse profissional, é preciso que a gente valorize esse profissional, nunca esquecendo, o patrimônio de todas as empresas de transporte está nas estradas, porque os pavilhões,
a tecnologia, os computadores, tudo isso se compra de uma transportadora com 100 caminhões, com um valor de 2, 3 caminhões, é o que vale. Então, é preciso que os transportadores, que os embarcadores, que todos aqueles que contratem, sejam eles profissionais contratados ou autônomos, com mais dignidade. Isso é que eu defendo há muito tempo. Como você citou bem aí, até eu sempre comento, o caminhoneiro, a vida do caminhoneiro na estrada não é uma profissão, é um estilo de vida, né? O caminhoneiro precisa mudar muita coisa quando decide ser caminhoneiro para seguir na estrada, porque aqui no Brasil a gente tem uma realidade complicada, comparando com os caminhoneiros que trabalham na Europa, nos Estados Unidos, tem uma legislação, como é que posso dizer, mais avançada e uma infraestrutura também mais avançada. Como é que o senhor vê esse avanço aqui no Brasil, como o senhor falou, foi caminhoneiro por 8 anos, e lá para cá, como é que está melhorando a infraestrutura, o apoio aos caminhoneiros nas estradas? Eu acho que ainda falta muito apoio, falta muita infraestrutura para o caminhoneiro. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, do meu amigo aí, o Paulo, perdão, do Mato Grosso. Quem quiser saber como é que o motorista profissional trabalha com amor, isso é amor à profissão, a Transgarimpando, que vai de Cuiabá a Santarém, pegue um vídeo do motorista chamado Lebrão, que ele gravou várias coisas, e vê o que acontece, e vê se tem algum motorista daqueles nas situações que está lá, eu não vou dizer quais são, eu gostaria que olhassem esse vídeo, para ver se tem algum chorando, se tem algum se descabelando, se tem algum se puxando os cabelos, na situação que está ali. Ali está a prova cabal, está uma prova viva de como o caminhoneiro se comporta dentro da sua atividade. Então, eu acho que o caminhoneiro, ele precisa ser reconhecido começando pelos seus contratantes. É preciso mais dignidade no trato dessas figuras. Não adianta dizer que o caminhão atrapalha nas estradas. Ele não atrapalha. A única diferença é que um automóvel pesa 1.200 quilos e o caminhão tem 70 toneladas. Essa é a diferença que as pessoas precisam saber. O caminhão é uma necessidade essencial para a nossa sobrevivência. Eu vejo aqui do lado da minha casa que tem um supermercado que atende 10 mil pessoas por dia. Perfeito? Se para atender essas 10 mil pessoas, um supermercado, tá? Quantos caminhões chegam todos os dias ali? E se esse caminhão não chega, o que acontece? A população se revolta, vai ter problema de alimentação, uns vão começar a estocar e outros não vão ter o que comprar. Então, é preciso mais reconhecimento por todos, pelos contratantes, pelos embarcadores, pelos destinatários, pelas entidades dos motoristas. Aí está uma crítica que eu sempre faço às entidades que defendem os motoristas. Eu só vi até hoje 2 situações que as entidades procuram. Acordo trabalhista, tá? E essas questões pequenas, eles nunca não tem um banco de dados, por exemplo, para contratação de motorista. Eles não arrumam emprego para ninguém. E isso é uma coisa que os meus amigos aqui, que são do sindicato dos caminhoneiros, eu sempre reclamo com eles, que são meus amigos, digo, pô, vocês não querem fazer nada a favor do motorista de vocês, é só contratar advogado para acionar as empresas? Precisa sim, mas precisa dar apoio, dar estrutura para eles trabalhar. Você falou muito bem, Rafael, não existe na beira das estradas, tem muito posto que aceita o motorista sem ele gastar, mas a maioria dos postos, e eles não têm compromisso nenhum com o caminhoneiro, de abrigar o caminhoneiro, de estacionar o caminhoneiro sem cobrar nada, porque ele tem aluguel, ele tem manutenção, ele tem água, ele tem luz, enfim, falta mais apoio para todos os caminhoneiros. Quando eu falo em todos, são todos. É caminhoneiro autônomo, caminhoneiro contratado, é caminhoneiro próprio das empresas
embarcadoras, tem frota própria. Então, isso é o que precisa nesse nosso país. Uma coisa que foi botada no colo dos caminhoneiros, principalmente os caminhoneiros autônomos, foi na greve de 2018, ardilosamente o governo implantou aquela tabela mínima de frete, sabendo que não funciona. Aí eu pergunto, o sindicato dos caminhoneiros mostraram para o caminhoneiro, aquele que dirige o próprio caminhão, como eu fiz isso durante 8 anos, e existem 800 mil caminhoneiros no Brasil hoje, trabalhando nas estradas, eles alguma vez chamaram os caminhoneiros para mostrar como é que funciona o custo quilômetro do caminhoneiro, aquele que dirige o próprio caminhão, para ele saber cobrar o frete? Ele sabe aquilo que eu, há 50 anos atrás, fazia. Quanto é que você me paga? Aí eu calculava, 30% é custo de combustível, e o resto é lucro. Quer dizer, totalmente equivocado. Eu fui um dos que... Na verdade, eu larguei o volante do caminhão, porque eu gostava muito, gosto até hoje. São 55 anos de trabalho com caminhão, porque eu queria ver minhas 2 filhas crescerem. Eu não quis renunciar ao conhecimento das minhas filhas e da minha família e dos meus amigos para estar na estrada. Mas sinto falta até hoje. Quando me dá vontade, eu pego a minha caminhonete e saio por esse Brasil lá fora aí, muito feliz. Ok. É uma situação que está mudando. A gente vai agora para as considerações finais dos nossos convidados aí, doutor Lucas, para fazer um encerramento aí, quais são as suas palavras? Então, bem, agradeço novamente o convite, né, para participar desse debate, e minhas considerações finais são basicamente voltadas para que o motorista ele tenha consciência em buscar o seu direito, né? Isso é importante, que ele conheça o direito dele, é importante que ele busque o direito dele. A gente vê que nos últimos anos nenhuma alteração na lei foi feita, e aqui eu me refiro principalmente àquele motorista contratado, seletista. Nada foi feito em prol desse motorista, né? Tivemos há quase 3 anos uma reforma trabalhista que não melhorou em nada a condição de trabalhador algum, muito menos de motorista algum. Não criou empregos, não melhorou salários, remuneração, e nada vem sendo feito. Pelo contrário, todas as mudanças que aconteceram para prejudicar esse trabalhador. Então é importante, primeiro, que ele tenha noção disso e batalhar em relação a isso, inclusive como categoria. Além disso, e agora de uma forma um pouco mais prática, o que eu acho interessante, se deparou com alguma irregularidade, qualquer tipo de irregularidade no seu dia a dia, é importante. Hoje existe uma arma, que é um aparelho celular, filme, fotografe, anote nome de testemunha, e leve isso ao conhecimento das autoridades, leve isso ao conhecimento, por exemplo, do MPT, e principalmente em relação ao MPT, e busque também o seu direito individual, né? Então, viu alguma irregularidade, presenciou, está sofrendo na pele alguma irregularidade, faça a prova, denuncie, avise o MPT e procure um advogado. Procure um advogado para buscar o seu direito. A partir desse momento, a partir do momento que os trabalhadores, os motoristas, passarem a exigir os seus direitos, isso é um caminho que pode fazer com que a realidade dessa categoria mude para melhor. Agradeço, doutor Lucas. O doutor Paulo também esteve com a gente aqui nesse segundo bloco. Doutor Paulo, para encerrar aí o Ministério Público, como procurador, quais são as suas palavras aí de encerramento? Olha, Rafael, também agradecendo mais uma vez a oportunidade, eu, na condição de uma figura, um advogado da sociedade, né, porque isso é o que se espera de um procurador, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais coletiva. O início da nossa preocupação era com alto índice de uso de drogas, que continua bastante elevado, mas reduziu bastante após algumas medidas, inclusive a questão do exame toxicológico, que não foi abordado aqui, mas foi um ingrediente importante.
o excesso de jornada continua sendo um grande problema, e um problema de cunho coletivo. Por quê? Porque, embora o direito à limitação de jornada exista, mas nós não temos mecanismos padronizados e eficientes de controle de jornada. O Luciano colocou no primeiro bloco, há esforços, inúmeros esforços nesse sentido, mas o foro adequado, que seria o CONTRAN, não se mobilizou nessa direção, tampouco, claro, o Congresso Nacional. Então, esse é um outro problema coletivo que preocupa muito o Ministério Público. E o terceiro, que eu diria, talvez venha colocar uma pá de cal na própria carreira do motorista. Então, talvez, como o senhor João coloca, da NTC, né, talvez o caminhoneiro nunca tenha a oportunidade de ter a sua profissão devidamente reconhecida por uma situação muito, digamos, decorrente da tecnologia, que é simplesmente a eliminação dessa ocupação. Os estudos, e isso nos preocupa bastante, apontam que até 2030, mas isso é apenas uma expectativa, é possível que ocorra antes, nós tenhamos no Brasil os caminhões autônomos e um desemprego em massa nesse segmento. Então, não teríamos caminhoneiros mais para reconhecê-los como heróis da pátria, simplesmente porque eles vão deixar de existir. E esse é um problema coletivo que preocupa muito o Ministério Público. Nós temos na Constituição Federal um dos direitos fundamentais, a proteção em face da automação. Então, além da uberização, que foi mencionada pelo Dr. Lucas, nós temos aí uma outra grande ameaça, que é a automação. Então, ou seja, os caminhoneiros, eles foram e sempre foram e continuam sendo algozes, considerados algozes da sua própria desgraça, não é? Nós temos que superar essa contradição, porque eles não são, eles são vítimas de um sistema. Esse sistema precisa ser melhor compreendido e nós precisamos, antevendo essa verdadeira tragédia tecnológica nesse segmento, criar mecanismos, então, para superar os problemas antigos, o excesso de jornada, e também o problema vindouro nos próximos anos, que é a ameaça da automação. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação, pelo seu tempo. Doutor João, o senhor João, também quero agradecer a participação aqui, como membro da NTC, né, uma entidade tão importante aí no dia a dia dos transportadores. E quais as suas considerações finais aí também? Eu concordo plenamente com o Dr. Lucas, com o Dr. Paulo. É preciso que todos os contratantes paguem os direitos legalmente dos seus funcionários. E concordo também que a automação já existe. Já existe caminhão autônomo com motor elétrico nos Estados Unidos em teste. Porém, do jeito que vai as coisas aqui no nosso país, até termos uma infraestrutura que permita não só o caminhão, como o ônibus, como o automóvel ou qualquer outro veículo automotor autônomo, nós vamos demorar muito. E hoje, a profissão de caminhoneiro, as empresas estão tendo dificuldade de contratação porque a falta de reconhecimento dessa categoria por parte de quem contrata, há um desestímulo. No meu tempo, por exemplo, era o pai, era o filho, era o irmão. A doutora Cássia já falou aí, Cássia, eu acho que falou, que é de família de caminhoneiro. Eu gostaria de saber dela se tem algum familiar dela hoje ainda caminhoneiro. Eu acredito que não, porque são outros tempos. Mas, enfim, eu conclamo que todos respeitem os caminhoneiros, que respeitem a parte legal dos caminhoneiros, a parte que é justa, e que valorize esse profissional, como eu vou repetir, esse profissional ele tem que renunciar muita coisa na vida, que a maioria de nós todos não fazemos isso porque nós queremos ter uma vida melhor. A vida deles é boa. Ele faz o que gosta, ele vive feliz. Mas isso tem um preço. E esse preço não é barato. Parabéns a todos os participantes aí. Obrigado pela News, pelo convite. E ficamos à disposição. E não esquecendo que eu tenho meu livro aqui, escrito há 4 anos,
Tá? Acho que é o único no Brasil, o único livro no Brasil que existe com situações nas estradas. A história nas estradas. Tudo real. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado a todos aí que participaram com a gente desse debate, um assunto tão relevante, tão importante. E eu passo agora a palavra para o Julian. Muito obrigado aí a todos. Valeu, Rafael, muito obrigado. Obrigado por ter mediado o segundo bloco do News RS. Agradecer também a todos os nossos convidados que nos acompanharam aqui nessa transmissão do início ao fim. Muito obrigado pela audiência dos nossos próprios convidados e para você também que nos acompanhou aqui do início ao fim, tirando, esclarecendo várias dúvidas, um assunto que, olha, renderia com certeza mais algumas horas de debate. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. O programa News RS vai encerrando. Eu desejo uma boa noite para você e até a próxima.